Hoje nós vamos falar sobre o poder de Deus. Nós estamos numa série de mensagens falando sobre o poder de Deus, com o tema Experimente o Poder de Deus. E hoje nós vamos experimentar o poder de Deus, ou melhor, nós vamos aprender a experimentar o poder de Deus através dos relacionamentos. Nas últimas semanas nós estamos falando sobre isso, é uma série de mensagens. Hoje é a nossa última mensagem desse primeiro bloco. Nós teremos outros blocos futuramente. E nós temos aprendido que Deus está pronto para agir, o poder de Deus está disponível para nós, mas existem formas de acessar esse poder, formas de algo que nós precisamos fazer, situações que nós precisamos corrigir, para que possamos ter acesso a esse poder de Deus. Existem critérios para acessá-lo. Então nós já aprendemos a acessar o poder de Deus através da obediência, através da adoração, através da renúncia, através da oração. E hoje é o dia de aprender a acessar o poder de Deus através dos relacionamentos. É um dia especial para nós, é o nosso culto do amigo. Eu quero agradecer a você que aceitou o convite para estar conosco hoje. É um prazer receber cada um de vocês. E por esse motivo eu deixei relacionamento para falar hoje. Os seus relacionamentos podem conduzir você ao poder de Deus. Nós vimos pessoas sendo resgatadas neste lugar, sendo transformadas neste lugar, sendo salvas neste lugar. Vimos pessoas sendo abençoadas, nós vimos portas se abrindo, nós vimos milagres acontecendo, tanto aqui como nas células, como nos encontros de oração. Deus está manifestando o seu poder e esse mesmo Deus está pronto para agir sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu casamento, enfim, sobre todas as áreas da sua vida. E o desejo do nosso coração é que todos os nossos amigos também tenham acesso a esse poder de Deus, também experimentem o poder de Deus. Por isso você está aqui hoje. Você foi convidado para isso. E você deu um grande passo quando aceitou o convite para estar aqui hoje. Você está com possibilidade de experimentar algo grandioso na sua vida. E a primeira lição que você precisa levar daqui nessa noite é que através dos relacionamentos você pode crescer ou destruir-se. Através das amizades, você pode avançar na vida, progredir na vida, como você pode retroceder, como você pode destruir-se. E estou falando de qualquer tipo de relacionamento. Não estou falando apenas de amizade, estou falando de qualquer tipo de relacionamento. A Bíblia nos diz em Provérbios, no capítulo 13, no verso 20, que quem anda com os sábios será sábio, mas quem anda com os tolos acabará mal. A pessoa com quem você anda pode conduzir você ao sucesso ou ao fracasso. Pode conduzir você à vitória ou à derrota, ao crescimento ou à estagnação. E aí eu pergunto, com quem você tem andado? E pergunto mais, qual tem sido o resultado dos seus relacionamentos? O que você conseguiu até aqui se envolvendo com as pessoas com quem você tem se envolvido? Caminhando com quem você tem caminhado, se espelhando em quem você tem se espelhado. O que você conseguiu até aqui? Foi bom ou foi ruim? Te trouxe crescimento ou não? Você precisa pensar nisso, porque existem milhares de pessoas ao seu redor. Existem milhares de opções para você seguir o exemplo, para você, às vezes, copiar uma postura, um comportamento. Mas se você andar com os sábios, a Bíblia diz que você será sábio. E se você decidir andar com os tolos, a Bíblia não diz que você será tolo, mas diz que você vai acabar mal. Você terá consequências ruins. Por outro lado, a Bíblia diz que você tem que amar todo mundo. Inclusive as pessoas que não gostam de você, inclusive os seus inimigos. É o que diz em Mateus, no capítulo 22, no verso 39. Ame ao seu próximo como a si mesmo. Mesmo quem não gosta de você, mesmo quem faz piada com você, mesmo quem às vezes tenta prejudicar você. A Bíblia diz que você tem que amar todas as pessoas, inclusive você tem que orar por elas.
Ore por aquelas pessoas que tentam prejudicar você. Ore por aquelas pessoas que fazem graça com o seu nome. Ore por elas. Demonstre amor orando por essas pessoas. Mas a Bíblia também diz que você precisa escolher bem com quem você anda. Não confunda as coisas. Tem gente andando em má companhia, dizendo que foi Deus que mandou. A Bíblia diz que você tem que amar todo mundo, ser educado com todo mundo, tentar ajudar todo mundo. Mas não diz que você tem que andar com qualquer um. Em 1 Coríntios, no capítulo 15, no verso 33, diz: não se deixem enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Algumas pessoas pensavam que isso era um ditado popular. Não é, é Bíblia. Dizendo para você, cuidado com quem você anda. Cuidado com quem você coloca dentro da sua casa. Cuidado com as más companhias. E quando o texto fala de más companhias, indica que existem boas companhias e existem más companhias. A questão é com quem você tem andado. Provérbios capítulo 22, nos versos 24 e 25, diz: não se associe, não ande com quem vive de mau humor, nem ande em companhia de quem facilmente se ira. Do contrário, você acabará imitando essa conduta e cairá em armadilha mortal. Às vezes a gente conhece pessoas que se comportam de uma certa forma, de repente começa a andar com outras pessoas e muda o seu comportamento. Começa a assimilar o comportamento dos outros e muitas vezes os comportamentos negativos são assimilados e você já não reconhece mais aquela pessoa, porque ela foi influenciada por um comportamento de alguém com quem ela conviveu, com quem ela andou. Então você precisa tomar cuidado com as influências que estão sendo postas sobre a sua vida, ou melhor, que você está procurando para si mesmo. Você pode experimentar coisas boas e grandes, ou você pode experimentar coisas ruins e desastrosas. A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que escolheram bem os seus relacionamentos e experimentaram do poder de Deus. Você, desde o início da Bíblia, quando você começa a fazer a leitura, você vai ver uma série de pessoas que tinham muitas dificuldades, muitos problemas, mas caminharam com as pessoas certas e cresceram, progrediram, prosperaram, foram abençoadas. Eu quero citar o exemplo de Davi, aquele que derrotou o gigante. Quem conhece a história de Davi, que derrotou o gigante Golias, amém? Algumas pessoas conhecem. Esse mesmo Davi, ele também foi o rei de Israel. Mais adiante, ele se tornou o rei de Israel. Mas até que isso acontecesse, chegou um momento da história de Davi que ele foi parar numa caverna. Ele precisou fugir, precisou se exilar. E ele foi parar numa caverna. E quando ele estava lá, nessa caverna, refugiado, a Bíblia diz que uma série de pessoas, aproximadamente umas 400 pessoas, uns 400 homens, foram até onde Davi estava porque queriam caminhar com ele. Mas eu quero que você veja o tipo de gente que foi até lá. Está em 1 Samuel, capítulo 22, no verso 2, que diz assim: também juntaram-se a ele, a Davi, todos os que estavam em dificuldades, os endividados e os descontentes. E ele se tornou o líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele. Então imagine a situação, Davi numa caverna, umas 400 pessoas decidiram ir para lá, mas olha o perfil, só gente problemática. Eram as piores pessoas daquele momento, eles decidiram se unir a Davi. E talvez você pense, poxa, mas você não está falando que a gente tem que escolher com quem anda? Sim, Davi não teve escolha. Mas aqueles homens escolheram seguir quem? Davi. Agora, Davi fez uma escolha. Ele decidiu não ser influenciado por aquelas 400 pessoas que estavam com ele. Ele decidiu influenciar, ele decidiu ser líder deles. E quando você lê a história desses homens, o que aconteceu com eles a partir desse momento, a partir da liderança de Davi, a partir desse caminhar com Davi, você vai ver 400 homens que estavam perdidos, que não tinham futuro, que não tinham esperança, se tornarem os valentes de Davi. Se tornaram os homens mais corajosos da história. Os homens mais temidos da história. Quem corria de um cobrador
agora pegava a espada para enfrentar um exército. Porque debaixo da influência certa, esses homens deixaram uma vida insignificante para entrar no livro dos heróis. Isso mostra o peso de um relacionamento, de uma boa influência. Meu irmão, eu não sei como é que está a sua vida, talvez esteja uma bagunça. Talvez você se enquadre, inclusive, na lista dessas pessoas que foram se encontrar com Davi, endividado, desesperançado, frustrado, magoado, machucado. Mas debaixo da influência certa, sua vida pode se tornar melhor. Com as amizades corretas, com os relacionamentos corretos, você pode sair de derrotado para vitorioso. Depende de quem? De você. Você precisa escolher com quem você vai andar. Você precisa escolher se você vai experimentar coisas boas e grandes ou se você vai viver uma vida mesquinha e fraca. Você pode experimentar o poder de Deus. O outro exemplo que eu quero citar é o exemplo de Eliseu, profeta. Eu não vou perguntar se você conhece a história de Eliseu, mas eu vou incentivar você a fazer a leitura da história de Eliseu. Está lá em 2 Reis, depois você lê. E Eliseu era um exemplo diferente. Ele não estava endividado, ele não tinha problemas. Pelo contrário, aparentemente ele era uma pessoa bem-sucedida, talvez um fazendeiro. E ele estava trabalhando e ele se encontrou com Elias, que era o profeta. Elias, na verdade, foi até ele. E Elias o convidou a segui-lo, a caminhar com ele a partir daquele momento. E Eliseu prontamente atendeu. Ele seguiu Elias e por um bom tempo, Eliseu apenas viu o poder de Deus se manifestando através da vida de Elias. Mas pense, imagine, irmãos, o quanto isso é bom, você poder ver do seu lado alguém sendo usado por Deus para operar milagres e maravilhas. Eliseu estava do lado da pessoa certa. Alguém que era tremendamente usado por Deus para manifestar poder de Deus na terra. Mas chegou um momento em que Elias ia ser levado para o céu, ia embora. E Elias, então, antes de partir, perguntou a Eliseu o que ele queria. E olha o que Eliseu pediu lá em 2 Reis, no capítulo 2, no verso 9. Depois de atravessar um rio, Elias disse a Eliseu: o que posso fazer por você antes que eu seja levado para longe de você? Respondeu Eliseu: faze de mim o principal herdeiro do teu espírito profético. Olha o pedido do cara. Faz de mim o principal herdeiro do seu espírito profético. Em outras versões, ele diz o seguinte: eu quero porção dobrada do seu espírito. Eu quero o dobro do que você é capaz de fazer. Eu quero ser o dobro daquilo que você é. E a Bíblia diz, irmãos, que quando você pede, quando você busca, quando você bate na porta, você recebe, você encontra, a porta se abre. Orações são respondidas quando você busca pelo poder de Deus, você recebe resposta do Senhor, você recebe resposta de oração. E a Bíblia diz que Eliseu recebeu porção dobrada do espírito de Elias. E quando você lê a história, é até interessante, quando eles vão atravessar o rio, Elias pega a capa, encosta no rio, as águas se abrem e eles atravessam. Logo em seguida, Elias é levado para o céu, ele não morreu, ele foi levado para o céu. A capa caiu, Eliseu pegou, e quando ele voltou, estava o rio lá. Ele pegou a capa, esfregou na água, a água abriu, ele passou. Poder de Deus. Andar com a pessoa certa. Escolher as suas influências. Pode conduzir você ao poder de Deus. Ou pode conduzir você ao fracasso. Para onde você está indo? O que vai ser de você daqui a um tempo? Se você continuar seguindo as influências que você tem seguido. Cuidado com seus relacionamentos. O poder de Deus está disponível. Você pode acessá-lo, mas existem critérios para isso. E uma das formas de você ter acesso ao poder de Deus é seguir a influência certa. É escolher bem os seus relacionamentos. No livro de Gênesis, no capítulo 5, no verso 24,
conta a história de Enoque. Diz que Enoque andou com Deus e já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado. O que aconteceu com ele? A mesma coisa que aconteceu com Elias. Elias não morreu, ele foi simplesmente levado para o céu. E Enoque, da mesma maneira, ele foi arrebatado, ele não passou pela morte. Deus pegou e levou para o céu, levou para casa. E Enoque estava cercado de pessoas corrompidas, pessoas perdidas, pessoas depravadas. Quando você olha para o tempo de Enoque, a Bíblia diz que a sociedade havia se corrompido de tal forma que Deus decidiu enviar o dilúvio. E Enoque não tinha uma boa referência. Poxa, eu vou andar com quem? Só tem gente perdida, só tem gente caída. Enoque decidiu então caminhar com Deus. E nessa caminhada de Enoque com Deus, ele desenvolveu uma intimidade tão grande com Deus, tão intensa com Deus, que Deus disse o seguinte: olha, eu quero que você venha morar comigo. Deus sabia que aquela sociedade estava perdida, Deus sabia que em breve seria enviado o dilúvio. Deus não queria que Enoque passasse por isso. Ele disse: Enoque, é o seguinte, você vai morar comigo, vem para cá. E Deus simplesmente levou Enoque para casa, sem experimentar dor, sem experimentar sofrimento. Ele foi viver na glória com Deus. Meus queridos, você está cercada por pessoas perversas, caídas, pessoas que dão mau exemplo, pessoas que estão incentivando você a fazer aquilo que é errado, pessoas dizendo para você que você não precisa obedecer regras, pessoas dizendo para você que não tem nada demais, que todo mundo faz, que você pode fazer também. Mas eu tenho certeza que existem pessoas boas ao seu redor tentando incentivar você a andar na direção certa, a fazer aquilo que é bom. Pessoas convidando você para se aproximar mais de Deus, para fazer as coisas como devem ser feitas. E mesmo que você diga: não tem ninguém ao meu redor onde eu possa me espelhar, onde eu possa me inspirar, com quem eu possa andar, decida andar com Deus. Decida andar com Deus. Se não tem nenhum amigo seu que sirva como referência para você, decida caminhar com Deus. Porque não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. E o exemplo de Enoque está aí para nos mostrar isso. É melhor caminhar com Deus. A história de Enoque aconteceu no Antigo Testamento, antes do dilúvio. Já no Novo Testamento, os homens tiveram a oportunidade de caminharem ao lado de Jesus, de se tornarem amigos de Jesus. E a Bíblia diz, quando você faz a leitura da Bíblia, você vê que todos aqueles que caminharam com Jesus experimentaram do poder de Deus, ou pelo menos viram o poder de Deus. Viram o sobrenatural de Deus através da vida de Jesus, inclusive Judas, que foi o traidor. Judas estava lá quando Jesus multiplicou os pães. Quando Jesus transformou água em vinho, provavelmente ele já estava lá. Quando Jesus curou cegos, coxos, paralíticos, leprosos e tantos outros milagres, as pessoas estavam lá para ver, inclusive Judas. Mas o desafio não era apenas ver o poder de Deus, mas sim experimentar desse poder. Talvez você esteja vendo o poder de Deus na vida de alguém. Ver é muito bom, mas experimentar é melhor ainda. Então o desafio para você experimentar desse poder de Deus em sua vida, assim como não significou nada para Judas ver, porque ele se perdeu no fim da história. Talvez não signifique muito para você apenas ver. Você precisa experimentar, você precisa sentir, você precisa viver isso. Para isso você precisa se aproximar mais de Deus. Quanto mais perto dele você estiver, mais você vai experimentar desse poder de Deus. Como eu disse, no Novo Testamento, várias pessoas experimentaram desse poder de Deus. E eu tenho um exemplo que eu quero citar para você, que é o exemplo de Lázaro. Em João capítulo 11, versos 3 e 4 diz, quando Lázaro estava doente, prestes a morrer, no verso 3 diz que as duas irmãs mandaram dizer a Jesus: Senhor, o seu querido, como que ele é chamado aqui? O seu querido amigo Lázaro está doente. No verso 4 diz que quando Jesus recebeu a notícia, disse:
O resultado final dessa doença não será a morte de Lázaro. Isso está acontecendo para que Deus revele o seu poder. O poder de Deus sendo manifestado na vida daquele que era amigo de Jesus. E Jesus deixou bem claro que ele estava no controle de tudo. Olha, isso que está acontecendo não vai encerrar a vida de Lázaro. É para que haja manifestação do poder de Deus. Só que Lázaro morreu. Ele foi sepultado, já haviam passado 3 dias. Mas Jesus foi até lá. A Bíblia diz que Lázaro era amigo de Jesus. E Jesus, estando lá, apenas com uma simples ordem, Lázaro experimentou o poder sobrenatural de Deus, voltando do mundo dos mortos. Não havia esperança para Lázaro, não havia esperança para a família de Lázaro, para os amigos de Lázaro. Todo mundo estava sofrendo a dor da perda de um ente querido ou de um amigo. E Jesus foi lá e mudou tudo isso com o seu poder. Meus irmãos, é muito bom você ver o poder de Deus. É muito bom você estar perto quando Ele move alguma coisa, mas não há nada melhor do que experimentar isso. Nada melhor do que ser alcançado por esse poder transformador e abençoador de Deus. Não existe nada que seja impossível para Deus, não existe nada que seja difícil para Ele. Talvez você esteja pensando na sua vida, no quanto é difícil aquilo que você está passando, aquilo que você está vivendo agora. Mas Jesus está dizendo, olha, eu posso resolver, eu tenho solução, eu tenho poder para ministrar sobre a sua vida, eu posso mudar toda e qualquer realidade. Mas às vezes você está buscando solução nos amigos errados, nos lugares errados. E entenda que o evento mais poderoso que pode acontecer em sua vida é você conhecer pessoalmente a Jesus. Esse é o evento mais poderoso que pode acontecer na sua vida, porque quando você se torna amigo de Jesus, você sai literalmente do inferno para o céu. E mesmo que você não seja curado, mesmo que você não consiga aquilo que você quer, o simples fato de você ser salvo é a melhor coisa, é a maior delas. Não há poder maior do que esse, de ser salvo da condenação do pecado. A bênção, a cura, a restauração, o milagre que você busca é apenas consequência do seu envolvimento com Jesus, do seu relacionamento com Jesus. Nada pode ser mais grandioso do que ser amigo de Jesus. Em 2 Coríntios, no capítulo 5, verso 18, diz que tudo isso foi feito por Deus, o qual, por meio de Cristo, nos transforma de inimigos em amigos dele. E Deus nos deu a tarefa de fazer com que os outros também sejam amigos dele. Olha, Jesus morreu para que você se torne amigo dele. E Ele deu essa tarefa a você, fazer com que outros se tornem amigos dele. Por isso que nós convidamos nossos amigos para estarem aqui hoje. Nós desejamos que você se torne amigo de Jesus. É muito bom ser seu amigo, mas melhor ainda é que você seja amigo, seja amiga de Jesus. Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo deseja ter um relacionamento mais próximo, mais íntimo com você. Ele não quer apenas ver você no domingo ou nos dias difíceis, Ele deseja estar com você o tempo todo. Em João, no capítulo 15, no verso 15, Jesus diz, já não os chamo servos. Luiz falou sobre esse texto na abertura. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor fez. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que eu ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. É esse o relacionamento que Jesus quer ter com você. Às vezes você fica olhando para Jesus como se Ele estivesse distante, como se Ele estivesse sentado num trono, lá longe, mas Ele quer estar presente, Ele quer estar do seu lado a cada instante. E em João capítulo 15, no verso 13, Jesus diz que ninguém tem mais amor pelos seus amigos do que aquele que dá a sua vida por eles. Então, Jesus já provou ser o seu amigo. Ele morreu por você, deu a vida por você. E agora a decisão é sua. Você pode seguir o exemplo daqueles que convidaram você para estar aqui. E se tornar mais amigo de Jesus, olhando, poxa, esses meus amigos aqui
são pessoas próximas de Deus, eu quero caminhar junto com eles. Ou você pode ouvir o próprio Jesus dizendo que quer fazer parte da sua vida, da sua história. É o que está em Apocalipse, no capítulo 3, no verso 20, onde Jesus diz: escutem, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e nós jantaremos juntos, nós cearemos juntos. Quem você leva para jantar na sua casa? Seus amigos. Ou aqueles que você quer se tornar amigo. É alguém que às vezes você não está tão próximo, você quer estreitar a relação, você convida para jantar na sua casa, para lanchar, para almoçar. Jesus está dizendo: olha, eu estou do lado de fora da sua vida, mas eu estou batendo na porta, eu desejo entrar, eu quero ser seu amigo, eu quero estreitar a relação. Mas depende de você, sobre quem vai ser seu amigo, sobre quem vai ser influência para você. Você tem seguido algumas influências até aqui. Talvez de família, amigos, pessoas que estão no seu trabalho. Hoje, com as redes sociais, as pessoas estão seguindo celebridades. Mas você deveria seguir a Jesus. Ele quer ser o seu amigo verdadeiro. Como é a sua relação com Ele? Você ainda olha para Ele como se Ele estivesse distante, como se Ele fosse apenas seu Senhor? Ele quer ser seu amigo. A pergunta é: você quer ser amigo, amiga de Jesus? Feche seus olhos, pense um pouco sobre isso. Jesus, quando diz que está batendo na porta, indica que Ele está do lado de fora. Você olha para o seu passado, olha para trás, para a sua história, e você não lembra o dia em que você abriu a porta para Jesus. Talvez você tenha se esquecido de fazer isso. Pode ser que Jesus ainda esteja do lado de fora, batendo na porta, querendo entrar na sua vida, querendo se aproximar mais de você. Você não está aqui por acaso hoje. Não foi porque você recebeu um convite, porque alguém insistiu para você estar aqui. O Espírito Santo trouxe você aqui hoje para dizer para você que Jesus quer ser seu amigo, quer habitar no seu coração, quer estar mais perto de você. A pergunta é: você também quer? Você deseja abrir o seu coração para Jesus nessa noite? Ore, feche os seus olhos e ore. Ore. E se você ainda não convidou Jesus para entrar no seu coração, se você ainda não abriu a porta para Ele, e deseja fazer isso agora, eu quero que você levante a sua mão, eu quero ver você. Eu não vou te chamar aqui à frente, não vou pedir para você ficar de pé, e está todo mundo de olho fechado, amém? Mas se você está convidando Jesus, levante a sua mão agora, eu quero orar por você. Amém, 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 amém. Glória a Deus por isso. Você que levantou pode baixar. Mais alguém levantando sua mão? Amém. Você que está em casa acompanhando pela internet, se você recebe Jesus, você está abrindo seu coração, faça um movimento aí. Diga: Senhor, eu abro meu coração, eu entrego a você a minha vida. E em nome de Jesus, tanto você que está em casa como você que está aqui, receba em nome de Jesus o selo do Espírito Santo no seu coração agora. Receba. O Senhor Jesus já entrou em nome de Jesus no seu coração. Você só precisava fazer isso, abrir. Você abriu, você recebeu em nome de Jesus o Espírito Santo, o selo do Espírito Santo no seu coração. Depois, quando sair, você procure alguém da igreja, seu amigo, diga: olha, eu quero conhecer mais sobre Jesus, eu abri a porta, eu entreguei o meu coração. Fale com seu amigo, compartilhe com ele, a gente quer dar uma assistência para você. Mas vamos orar agora, em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos por este momento na tua presença. Agradecemos, ó Deus, por essas vidas que reconheceram que precisavam se aproximar mais do Senhor, aqueles que abriram os seus corações, convidando Jesus para entrar. Que em nome de Jesus recebam o Espírito Santo, o selo do Espírito Santo em seus corações. E que a partir de hoje, ó Deus, eles sigam suas vidas, influenciados pelo teu Santo Espírito, ó Deus, em nome de Jesus.